Olá, mais um vídeo e hoje eu trouxe. Bom, esse é um vídeo em que eu trago 14 recomendações de biografias. E como eu vou fazer comentários bem breves sobre as minhas impressões sobre cada um destes livros, então não tem spoilers. E dentre esses 14 livros que eu vou falar, tem 5 deles que eu já tenho resenha aqui e eu vou deixar os links abaixo na descrição. Então vamos lá, porque é muito livro para falar. O primeiro deles é 3.096 dias, da Natasha Campucci. A Natasha Campucci nasceu em Viena em 1988 e ela foi sequestrada com 10 anos, em março de 1998, enquanto ela ia para a escola. O nome do sequestrador dela, eu só sei pronunciar o primeiro nome, que é Wolfgang. Vou deixar o nome completo dele aqui, porque eu não sei pronunciar. E tá, ela ficou desaparecida por mais de 8 anos. Ela conseguiu escapar em agosto de 2006 e até hoje o sequestro dela é um dos casos de sequestros mais longos que se tem notícia. Neste livro, ela fala como foram esses 8 anos presa, fala sobre o tratamento, como o tratamento do sequestrador foi mudando com ela, principalmente depois que veio aqui a primeira menstruação dela, e aí ela vai falando um pouco sobre toda a manipulação psicológica que ele fez para a manter vulnerável e assim ter mais poder sobre ela. E as estratégias que ele usava para manter submissa eram narrativas em que ele falava que os pais não estavam procurando por ela, que os pais não a amavam, que esses pais se esqueceram dela, etc. Então, dessa forma, ele se colocava como uma figura análoga a Deus, como se ele fosse o único responsável pelo destino dela. E, de fato, essa situação que ele criou justamente o colocava nessa posição. Logo, ele era, ao mesmo tempo que algoz, ele era também a única pessoa que a poderia manter viva, porque ele era o único que podia trazer alimento, o único que sabia onde ela estava. E essa situação da Natasha me faz lembrar a síndrome de Estocolmo, no qual a vítima desenvolve afetos positivos pelo abusador. Inclusive, nesse livro, ela se recusa a se enquadrar nos sinais e sintomas que compõem essa síndrome. E eu tive uma tendência a concordar com ela, porque só ela sabe o que ela viveu. E uma teoria é um ângulo que dá para ter uma ideia parcial da realidade. Embora, no dia em que a Natasha fugiu, o sequestrador ele se matou e no livro ela conta sobre as reações dela frente a esse fato. E dá para notar que, como ela descreve o de dentro para fora, são sensações análogas às reações que teríamos com alguém que nos importamos. Então, assim, ela discorda do diagnóstico de que ela tem uma síndrome de Estocolmo, ao mesmo tempo em que ela preenche os sinais e sintomas. O próximo livro é Quarto de Despejo, um diário de uma favelada, da Carolina Maria de Jesus. A Carolina foi uma escritora brasileira e aí ela tem a personalidade dela é retratada de forma complexa e multifacetada por ela mesma, neste livro que é análogo a uma autobiografia. Então esse livro é composto, é um diário, ele foi escrito entre a década de 55 e 1960, ela estudou até o 2º ano do ensino fundamental, ela era catadora de papel, a temática da fome é muito central nesse livro, e eu fiquei me perguntando como que ela conseguiu tempo para se debruçar sobre temas complexos como política, as relações interpessoais ali na favela do Canidé, que é onde ela morou,
se, no entanto, ela estava privada do básico, como comida, moradia digna, saneamento básico e segurança. A Carolina teve 3 filhos. Esse livro é uma denúncia, mas, ao meu ver, soa no início aqui da escrita apenas como um desabafo, uma forma construtiva de fuga da realidade, uma forma de entender essa realidade que é muito privativa e degradante. Entendam como fuga no sentido de que ela vivia em condições degradantes e o seu único lazer e o modo de extrair algum prazer era escrevendo. A Carolina escreve sobre o que acontece ali no entorno dela. Eu não vejo inicialmente a escrita dela como algo pretensioso, mas ao longo do acúmulo de cartas, né, essa forma de usá-las como uma denúncia vai ganhando um corpo e um objetivo mais pretensioso. Vale ressaltar uma coisa, ela ia escrevendo cartas a partir de papéis que ela encontrava no lixo. Então ela vai escrevendo em cima desses papéis que ela podia utilizar. Outras características que se destacam na personalidade da Carolina é a capacidade dela de observação. Ela tem uma grande habilidade para escrever de forma clara, precisa, por vezes ácida e até contundente. E o Audálio Dantas foi o jornalista que foi responsável pela publicação desse livro da Carolina. Uma das coisas que eu gosto nessa edição é que aparentemente não sei, mas é próximo da fidelidade do modo como a Carolina escrevia. Concluí isso porque tem algumas palavras que estão escritas erradas, né? Então, portanto, a maior parte da grafia dela foi preservada. Tem até no começo do livro, ó, vocês podem ver que eles preservaram aqui um pouco da letra original dela. Embora a editora tenha feito algumas revisões gramaticais, que é para facilitar a compreensão do leitor. Então, aqui tem metáforas, tem palavras rebuscadas, a Carolina é politizada e a maior parte do aprendizado dela veio de forma mais autodidata mesmo. Ela se orgulha de ser negra, ela se orgulha do cabelo, ela apenas quer sair da favela. O ambiente e as privações é algo que dá para sentir que realmente assim, tem um impacto negativo nela, tipo, no sentido de machucar mesmo. Pensando no título, O Quarto de Despejo, o que me remeteu? Me remeteu ao lugar que ela morava. Nas próprias palavras da Carolina neste livro, ela diz, abre aspas, eu considero São Paulo assim, o palácio é a sala de visitas, a prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim e a favela é onde jogam os lixos. Fecha aspas. Este recorte já dá um preâmbulo de como vocês podem imaginar como vai ser um pouco da narrativa. É realmente impressionante, levando em consideração todo o contexto da vida dela. O próximo livro, que é uma das minhas leituras favoritas da vida, é Eu Sou Dinamite, A Vida de Friedrich Nietzsche. Este livro foi escrito pela Sue. Gente, ó, eu não sei pronunciar o sobrenome dessa mulher, tá? Ela é uma escritora e biógrafa inglesa, e nesse livro ela começa falando dos pais do Nietzsche. Ela dá muita ênfase na relação dele com a irmã, a Elizabeth Nietzsche, a russa Lou Salomé, que foi talvez a única mulher por quem o Nietzsche se apaixonou. Ele até pediu em casamento, se eu não me engano, foram 2 vezes e por meio de cartas. Ela recusou os 2 pedidos. O livro, ele se envereda por 2 teorias do porquê ela recusou. Fala também sobre a relação dele com o Paul Ré, que foi um amigo íntimo dele e que nos últimos anos, antes do Nietzsche ser internado em uma clínica psiquiátrica, era ele quem escrevia os livros do Nietzsche a partir do que o Nietzsche falava. Haja vista que nos últimos anos da vida dele, ele foi perdendo a visão e escrever foi se tornando uma tarefa
quase impossível. Então, o recurso que ele achou foi, ele pensava alto, ele falava alto, e o Paul Rec escrevia. Parece que eles fizeram até uma homenagem a Troar com a Lô Salomé. Nossa, quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, gente, já amo essa mulher, que é essa mulher ligeira. E fala um pouco dessa teoria aí, de que os três tiveram ali um relacionamento. Fala também sobre a época em que ele deu aula de filologia, fala sobre o afastamento dessa atividade de professor por causa de problemas de ordem fisiológicas, incluindo enxaquecas e uma perda gradual da visão. A autora, ela vai mesclando os acontecimentos da vida dele com comentários sobre os livros que ele foi lançando e o quanto ele só teve sucesso muito tardiamente. Inclusive, o nome desse livro, que é Eu Sou Dinamite, é inspirado em uma crítica que saiu em um jornal a respeito de um livro dele. E o autor da crítica fala que a obra do Nietzsche é uma dinamite. E parece que o Nietzsche gostou muito dessa descrição. Infelizmente, os livros dele só cresceram em números de vendas e as ideias dele só se tornaram aí amplamente difundidas depois que ele já estava internado em uma clínica psiquiátrica. Logo, ele não tinha condições alguma de responder por si. E aí foi essa irmã dele, a Elizabeth Nietzsche, que cuidou do irmão e do legado dele, com ele ainda vivo e posteriormente depois que ele morreu. O próximo livro é do Selton Mello, uma autobiografia, que é intitulada Eu Me Lembro. Esse livro é uma biografia que foi construída de um modo que eu achei bem diferentão. Até me lembra um pouco um romance epistolar, o qual a prosa ela é construída através da troca de cartas entre os personagens. Pois é, eu tive a impressão de que o Selton ele adaptou essa ideia de comunicação, que é entre cartas, para a nossa atualidade. Portanto, a história dele foi reconstruída a partir de respostas às perguntas que os amigos lhe enviaram por e-mail. A minha impressão é que esse romance epistolar é quase como se o Selton estivesse tendo uma conversa íntima frente a frente conosco. Então ele é um homem tão sensível, tão apaixonado pelo que faz, tão grato pelo que o mundo lhe ofereceu, que é quase impossível não se emocionar ou não se identificar com algum recorte da biografia dele. Em relação ao título, que é Eu Me Lembro, esse título, ele é muito, eu pensei nele em 3 camadas. Eu pensei nele pelo simbólico, pela homenagem e pela catarse. Simbólico, no sentido de que o contexto é muito maior do que essas 3 palavras do livro podem abarcar, que tem uma relação direta e indireta com a condição atual da mãe dele. É uma homenagem no sentido de que aqui ele nos conta sobre essa doença de Alzheimer da mãe e o quanto isso o afetou e o afeta. E, portanto, agora ele se sente um porta-voz de não deixar morrer todo o legado dessa mãe, que proporcionou aos filhos, ele tem um irmão, os mais valiosos bens que podemos deixar de herança, que são os valores humanos. E o terceiro, que eu pensei na catarse, no sentido de que já sabemos que o Selton faz terapia e que ele dissemina a importância do quanto esse recurso o ajudou a aprimorar a melhor versão dele. E, portanto, dividir conosco essa intimidade é algo que o tira da zona de conforto e o desafia à medida que esse processo vai contra o caráter muito reservado que ele tem. Mas, como ele não sabe se vai ter filhos, ele conta aqui, o Selton quer deixar o seu legado para além de seus personagens. E é muito agradável ver o mundo através dos olhos dele. Inclusive, ele dirige uma das minhas séries favoritas da vida, que é a Sessão de Terapia. Já fiz análise de alguns episódios e está aqui no canal. Dá para achar as análises de forma mais fácil e rápida
pela playlist Análise Psicológica de Séries. O próximo livro é o da Viola Davis, que se chama Em Busca de Mim. Eu já conheci o trabalho da Viola, mas quando eu vi uma entrevista, quando assisti uma entrevista que ela deu para o talk show do programa do Pedro Bial, eu me apaixonei por essa mulher. E eu até convenci o meu irmão a ir ao cinema comigo, convenci por meios coercitivos, brincadeira, para ir ao cinema comigo assistir A Mulher Rei, né? A Viola é a protagonista desse filme. Tá, vamos lá, o livro. Às vezes, não raro, temos algumas impressões de alguém e ficamos idealizando a tal pessoa. A gente os coloca em um pedestal. E ao ler esse livro, eu só reafirmei para mim que qualquer história de sucesso ou ser referência em uma área é fruto de muito esforço e uma pitada grande de sorte. Às vezes, enquanto eu me esforço, eu rezo para Nossa Senhora das Contingências. Não contém ironia, mas contém. Bom, pensando pelo viés de confirmação e pela lente da idealização, a gente tem a mania de achar que conhece muito bem uma figura pública só pelos papéis que assistimos essas pessoas interpretando. E isso é uma falácia bem contada, né? E trabalho de preguiçoso que emite uma opinião, sem, no entanto, nada pesquisar ou ler sobre a vida da pessoa física real que dá vida a algum personagem. E sobre isso, eu quero resumir essa ideia com um conceito do livro que eu li há alguns meses, que é O Cérebro Intuitivo. Nesse livro, o autor ele fala sobre situações em que não devemos confiar na nossa intuição. Segundo esse livro, O Cérebro Intuitivo, não fomos programados para emitir opiniões assertivas sobre outras pessoas a partir de fotografias ou, pior ainda, vídeos editados. Fomos programados para emitir opiniões intuitivas mais assertivas na troca, no contato pessoal. Eu digo isso porque é incrível a frequência de julgamentos que eu vejo as pessoas emitindo sem nunca terem percebido a pessoa para além da persona que vemos ali na mídia editada. E sem conhecer essa tal pessoa, provavelmente só estamos vendo talvez o que queremos realmente que vejamos. Além da Viola falar muito sobre como foi a época de escola dela, sobre a família, sobre a vida íntima e sobre a carreira. Para mim, um ponto de destaque nesse livro é quando ela fala sobre o processo pessoal dela para entrar em um personagem. Como é toda a preparação para entender e interpretar um personagem e as expectativas e o trabalho dela de aprender a essência de um personagem. Um exemplo que eu gosto muito é quando ela fala em detalhes sobre a preparação psicológica para interpretar a advogada, a Annalise Keating, na série How to Get Away with a Murder. E o quanto ela, ao vestir essa personagem, também pode contribuir com cenas que os roteiristas nem tinham pensado. Então, ó, se você é fã dessa série, acho que foi escrita pela Shonda Rhimes. Eu nunca assisti, tá? Mas, assim, eu achei sensacional. Para mim, foi o que mais ficou na minha memória. É quando ela vai falar sobre a preparação dela para vestir-se dos seus personagens. O próximo livro é Minha História para Jovens Leitores, da Michelle Obama. Nesse livro, obviamente, ela vai contar a história da vida dela, mas esse livro tem um direcionamento que eu achei bem estratégico e dá para entender melhor até o público-alvo, se nos atentarmos ao subtítulo para jovens leitores. Eu entendi que a Michelle entendeu que há dois grandes instrumentos de mudança, que seriam as novas gerações e os professores. E é com esse primeiro que ela quer conversar, usando como instrumento a história de vida dela.
nas relações mais íntimas que ela traz sobre os pais e sobre como ela foi criada e que são, portanto, ambientes muito importantes. Ela traz uma frase para descrever a criação dela que eu gostei muito. Então ela disse, abre aspas, meus pais não douravam a pílula. Então, ela descreve os pais como realistas, práticos e objetivos, que não acreditavam fácil em boatos que tinham um toque realista, porque quem os espalhava estava com medo. Fake news, tipo isso. Ela também, ela fala também que os pais são pessoas que focavam no que podiam controlar. Ela descreve a mãe como muito justa e que lhes deu uma criação estável. Ela diz que a mãe os amava de forma consistente. Ouço porque ela tem um irmão, que é o Craig Robinson. A partir dessa leitura, eu entendi melhor o porquê a psicanálise dá tanta ênfase na criação. O porquê entende o ambiente para abarcar também os cuidadores. A psicanálise fala que os nossos pais são a base pela qual vamos fazer escolhas e deixar de fazer outras. E o sentido que a psicanálise traz dos pais serem a base é que ela diz que inconscientemente vamos escolher sermos como eles ou partiremos deles para justamente escolher o oposto. Notem que a base é a mesma, nossos pais ou nossos cuidadores. Uma das principais características que eu percebi nessa leitura é que ela é uma mulher de curiosidade inata. Desde cedo, ela estava sempre perguntando coisas para além das suas funcionalidades. E, tipo, ela também questiona o humor mais ranzinza do avô paterno dela, que é o Daddy. Outra característica é que ela se identificava com pessoas mais velhas, em geral adolescentes ou adultos, o que me remete a pensar que ela foi uma criança sempre mais precoce para a idade dela, ao buscar companhias de pessoas sempre mais maduras. E quando somos ali crianças ou adolescentes, a gente associa a maturidade à idade. Né? Depois, quando adultos, sabemos que nem sempre esse raciocínio é exato. Notei também que ela tem uma personalidade com tendências a ser bem competitiva desde cedo. O mais legal é que ela não competia com o irmão, ao menos eu não senti isso. Quando ela se comparava ou quando competia, era sempre pela métrica de quem ela achava que tinha muito mais domínio de uma habilidade a qual ela gostaria de desenvolver. Ela, por vezes, via algumas situações da vida como um jogo. E ela fala, né, como em um jogo, ela ficava feliz quando estava na frente. Isso também é uma dinâmica na personalidade que eu entendi que a motiva e impulsiona muito. Ou seja, a percepção de que sempre alguém vai ser melhor do que nós, por vezes move. Isso no caso dela. É um tema que permeia o texto e que ela não aborda de forma tão direta, mas que fica como uma forma ali, aborda, fica um pouco no subtexto. É sobre como era ser negro na época em específico em que ela estava crescendo. Então, a Michelle nasceu em 1964 e ela sempre observou os resultados de um racismo estrutural. Às vezes em que ela aborda esse tema de forma mais direta é quando ela fala da época dos avós, dizendo que eram obrigados a ocupar empregos de complexidade mais simples, como, por exemplo, em indústrias, mas muitos tinham o sonho de ir para uma universidade. Mas as oportunidades eram poucas, o incentivo dentro das famílias muitas vezes não se tinha, e o que esses fatos, na percepção dela, contribuíram como uma teia invisível para que muitos parentes da geração ali dos avós dela tenham até desistido do sonho de entrar em uma universidade. O próximo livro é Aprendizados, da Gisele Bündchen.
A Gisele, assim como a Michelle, também estão escrevendo para o público mais jovem. O instrumento das duas é o mesmo, suas histórias de vida, mas ambas, obviamente, partem de mundos diferentes. No caso da Gisele, ela viveu imersa em um mundo que vive mais de aparências, literalmente, que é o mundo da moda. Eu percebi nela uma personalidade com tendências bem controladoras. Então ela tenta controlar o tempo, né? Ela fala que nunca chegou atrasada a nenhum compromisso. Ela tem que controlar o peso, tem que conciliar a gravidez e a família com o trabalho. Estou falando aqui na época em que ela ainda desfilava. E dá para perceber que conciliar esses dois mundos, o privado, que tem lá os seus sonhos, e o profissional, que também tem as metas que ela quer alcançar, foi algo difícil de balancear, ou melhor, controlar. Tanto que ela se aposenta das passarelas justamente porque, assim, eu tive a impressão de que ela estava que era muito desgastante dar o melhor de si em duas partes da vida dela que não se complementavam. Então ela teve que fazer uma escolha. E ao fazer uma escolha importante, ela aceitou a barganha de perder a outra que também era importante. No caso, a carreira de modelo, que ela ainda podia continuar mesmo quando se aposentou. Então, ela tinha tudo sob controle para continuar, com exceção do ideal perfeito da vida privada. Para além de como foi iniciada, né, a carreira de modelo, que ela vai falando nesse livro, ela também fala das relações com a família, com o marido, que na época do lançamento deste livro ainda era o Tom Brady. Ela fala de modo muito breve do relacionamento que ela teve com Leonardo DiCaprio. Fala sobre como a vida dela mudou a partir de uma situação que fugiu do controle dela, que foi crises de pânico. A Gisele me pareceu tão controladora que a métrica dela para mudar era entrar em contato com o que ela não podia controlar. Nesse livro, ela dá bastante ênfase na prática de yoga como se fosse um incentivo, né? Porque para ela, na história de vida dela, foi fundamental porque a ajudou em uma época muito difícil, a época em que ela teve intensos ataques de pânico. E ela conta que nessa época ela até pensou em dar um fim à vida dela. Segundo ela, a prática de yoga a ajudou tanto na mudança de hábitos que ela considerava ruins, como, por exemplo, fumar cigarro. E como, por exemplo, também ela cita que no início da carreira ela comia bastante fast food e tomava muito vinho para dormir. Então a prática de yoga ajudou a encontrar ali a voz interna dela e a se reconectar com os valores dela, os valores que são basais para ela. Então, essa redescoberta de entender a voz interna dela e mudar o diálogo interno que temos ali com nós mesmos, que ela também tinha, e que pauta várias crenças centrais. Eu até vejo um movimento nela bem filosófico, que é começar se fazendo as perguntas antes de partir do princípio de que ela já obtém as respostas. Então eu achei muito incrível e muito maduro esse movimento dela. O 8º livro é O Homem em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor, ele foi... Ai, deixa eu arrumar minha perna. Bom, pronto. O Viktor foi um neuropsiquiatra judeu. Ele foi preso em um campo de concentração nazista. Depois de mais de 2 anos nessa condição degradante, ele saiu de lá, né, e criou a logoterapia, que é uma análise existencial. Vale ressaltar que antes de ir para o campo de concentração, ele já estava trabalhando no esboço dessa teoria dele. E a pergunta, qual o sentido da vida, é uma questão central na teoria dele. E a experiência de ter sobrevivido aos campos de concentração lhe conferiu muita autoridade.
Vale ressaltar também que, segundo ele, o que o manteve vivo, suportando tudo o que suportou, e não sabe como sobreviveu, mas ele dá uma pista. Ele fala que só sobreviveu porque o manuscrito que ele carregava com ele, do esboço da teoria dele, e que depois ele teve ali que se desfazer no campo, haja vista que ele não poderia ter nada que fosse dele, inclusive nem a identidade, enfim, a vontade de terminar o que ele tinha começado foi o que deu sentido à vida dele. E foi daí que, segundo ele tirou forças para não se sabe como, mas conseguiu resistir para sobreviver. Então, a logoterapia é uma abordagem terapêutica que busca ajudar as pessoas a encontrar um sentido e um propósito na vida. Então, esse é o núcleo dessa teoria. Essa teoria se concentra na identificação dos valores, das metas individuais. O Franklin, ele argumenta que a busca por significado é o principal motivador humano e que a busca por significado pode ser usada como uma fonte de força e resiliência para superar qualquer tipo de dificuldade. Lembram que eu falei que o fato dele ter sobrevivido a um campo de concentração o conferiu autoridade? Então, qual o sentido da vida? Independente da quantidade de tempo que você dedicou a si para se fazer essa pergunta, eu acredito que a grande maioria das pessoas já o fez. O Victor parte do princípio de que não somos exatamente seres determinados, mas com poder de decisão. Para ele, somos uma enorme soma das pequenas escolhas diárias, que ao se repetirem viram um hábito, e hábitos nos definem. Embora ele reconheça também que não somos totalmente livres, porque temos condições de origem biológica, sociológicas e psicológicas que fazem uma pressão. E há fatores determinantes que fogem completamente do nosso controle. Tem uma parte nesse livro que eu acho impressionante e que eu nunca vou me esquecer, que é um recorte sobre estratégias de sobrevivência dele nos campos. Ele, consciente dessa parte que nos define, embora não tenhamos nenhum controle, ele focou os esforços dele no que ele podia controlar. E ele diz aqui nesse livro, abre aspas, não foram as melhores pessoas que sobreviveram aos campos. As melhores pessoas morreram lá. Fecha aspas. O que já dá um preâmbulo de que ele provavelmente teve que fazer escolhas moralmente degradantes para conseguir resistir e sobreviver. Aqui no livro fica sutilmente claro uma delas, como por exemplo, ele ter se associado aos capos. Ele não fala que se associou a eles como estratégia, mas se você juntar os pontos, vai chegar a algumas conclusões assustadoras no subtexto. Talvez porque a natureza é soberana. O próximo livro é O Diário de Anne Frank. Quando eu comecei a folhear o livro e vi as datas do diário, os meus primeiros questionamentos foram: como eles sobreviveram escondidos por quase 2 anos? Em seguida, também comecei a me perguntar: como lidar com a incerteza de que eram completamente dependentes de pessoas que um dia podiam lhes faltar? Também me perguntei: como sustentar a esperança sem nenhuma previsão de quanto tempo a guerra ou aquela situação iria durar? Eu estou dizendo tudo isso porque pensa no contexto que hoje todo mundo sabe, mas ela não tinha como saber. Então, eles estavam escondidos, a Anne durante esse tempo, eles escreviam um diário, depois eles foram denunciados, logo todos vão para campos de concentração e, por fim, só o pai sobreviveu. Inclusive, para falar desse livro, eu fiz 3 vídeos que se debruçam a analisar o contexto e a dinâmica, né? Então, um deles é como que a Anne interpreta os acontecimentos externos a ela, ou seja, o que ela pensa
sobre a guerra, sobre a perseguição aos judeus e também sobre como ela encara a situação que estão vivendo dentro daquele anexo. E o segundo vídeo, eu fiz uma análise sobre a personalidade dela, ou seja, o primeiro é como ela vê o fora, o segundo vídeo é como ela vê dentro. E o Otto, que foi o pai da Anne e o único membro da família que sobreviveu, quando ele leu o diário da filha, ele comentou que não havia percebido que a Anne tivesse mantido um registro tão preciso e bem escrito durante o tempo em que estavam escondidos. E aí ele conclui nas palavras dele, abre aspas, para mim foi uma revelação. Eu não tinha ideia da profundidade de seus pensamentos e sentimentos. Ela guardou todos esses sentimentos para si mesma, fecha aspas. O Otto, ele ditou a escrita desse livro, ele removeu algumas seções e reescreveu outras. Além disso, o diário original foi complementado por folhas soltas de cadernos que ela havia colocado sobre algumas páginas. Lembra que eu falei que eu fiz 3 vídeos sobre este livro? O terceiro livro é para falar do porquê eu acho, na minha percepção, que ela seria uma escritora genial. Todos os links estarão abaixo. O 10º livro é Luísa Helena, Mulher do Brasil. A biografia dela foi escrita pelo Pedro Bial. A primeira vez que eu ouvi falar da Luísa Helena foi quando ela deu uma entrevista para a Natália Arcuri. Nessa entrevista eu pude sentir o quanto a Luísa Helena tem uma das qualidades que eu mais valorizo nas pessoas. Eu percebi que ela é ambiciosa, ela quer chegar longe, mas não a qualquer preço. Ela é o tipo de mulher que valoria os insights que provém da intuição. Tanto é que ela fala que o método dela de analisar as coisas é caórdico. Achei muito legal. A biografia dela foi escrita pelo Pedro Bial. A Luísa Helena, ela herdou o Magazine Luiza da tia, que era a Luísa. Já que dentre os 8 irmãos que essa tia teve, essa tia foi a única que não teve filhos. E aqui neste livro vamos entender o antes da tia Luísa fundar o Magazine, como a Luísa Helena se encaixa nessa dinâmica de ter que cuidar do patrimônio da tia, haja vista que essa tia não teve filhos, como eu falei, e de todos os sobrinhos, ela deixou o cargo dela de liderança para a Luísa Helena. As questões, vamos ver também as questões sociais que permeiam e dificultam que uma mulher seja uma empreendedora em plenos Brasil, anos 80 e 90. Vamos acompanhar o lado privado da Luísa Helena. Ela foi eleita pela Forbes como uma das 100 mulheres mais influentes do século XXI. E essa tia Luísa, ela tinha um marido que se chama Pellegrino, que por vezes dá para perceber que ele mantém uma competição aberta com a Luísa Helena dentro do Magazine Luiza, como se quisesse constantemente reafirmar pela birra que uma mulher não sabia liderar. Como? Mas assim, se esquecendo que a mulher dele foi a líder fundadora do Magazine. A Luísa, que é a tia da Luísa Helena, aqui na data em que esse livro foi lançado, ela está com 95 anos e tem a doença de Alzheimer. O 11º livro é John, escrito pela Cynthia Lennon. Inclusive, minha camisetinha aqui, ó, John. Quando eu falei desse livro para algumas pessoas no meu trabalho, muitas pessoas se surpreenderam que o John Lennon tivesse tido uma outra esposa para além da Yoko. Sim, ele teve a Cynthia. E esse livro é uma oportunidade de vermos não só o John Lennon pelos olhos dela, mas também o começo dos Beatles, porque o John foi o único integrante que ele manteve a namorada da época em que esses 4 aqui, eles nem pensavam em formar uma banda. E depois que os Beatles começaram a fazer sucesso, o produtor musical até aconselhou o John
a esconder o relacionamento dele depois do casamento e posteriormente esconder até o primeiro filho deles, que era o Julian. Inclusive, Hey Jude foi composta para o Julian Lennon e Lucy in the Sky with Diamonds foi inspirada em um desenho que o Julian fez para uma amiguinha da escola chamada Lucy. O John fala das suas relações com seus pais, com a tia que o criou, que foi a Mimi, inclusive a relação que ele tem depois com a segunda companheira dele, que foi assumida ali, que é a Yoko Ono, é uma relação que me pareceu de repetição. Essa tia que o criou tem uma personalidade tão dominadora e tão controladora que foi ali a referência feminina que o John teve. Então, o John me pareceu ter uma personalidade muito instável, o que sugere ser um reflexo da casa em que viveu e das primeiras relações ali que ele teve. O pai e a mãe foram muito ausentes na vida dele, então ele desenvolveu ali uma armadura para se defender, com palavras e uma posição sempre defensiva. É um homem que eu achei muito multifacetado, ele é uma artista e como tal inclinação exige sensibilidade? Sim, para mim ele é muito sensível, o que entra em contraponto com algumas atitudes dele, como ter sido um pai extremamente ausente. Então, por isso que eu falo que é um homem multifacetado. Algumas facetas da personalidade dele, ele não mostra nem aos familiares mais próximos. O modo como ele se relaciona com a primeira esposa e com o filho Julian Lennon é de uma frieza, parece frieza olhando de fora, pensando dentro, pensando na escolha dele, pensando nele como ser sensível. Não julgaria como homem frio, mas inicialmente talvez seja o primeiro adjetivo que a gente tem uma tendência a usar para descrevê-lo ali nas relações. Então, é como se ele abrigasse ali no mesmo corpo o herói e o antagonista. Tem partes que eu achei muito intensas e interessantes, que são como ele se relacionava com o filho. Aliás, não se relacionava. Ele foi um pai muito ausente, mas ele compensava isso com presentes ao filho. E na maioria das vezes, as cartas que ele mandava, ou seja, como se ele achasse mais fácil se expressar por cartas do que pessoalmente. E o que isso diz sobre o John? Que ele não aprendeu a lidar com os próprios sentimentos, que ele era inabilidoso do lado de dentro em relação a demonstrar afetos pessoalmente, mas que as cartas funcionavam como um instrumento de vazão ali dos afetos, o que ele não conseguia demonstrar, o ato de escrever o fazia por ele. O próximo livro, gente, esse livro é tão babado, gosto dele. É sobre a escrita do Stephen King, Arte e Memórias. Esse livro aqui vai estar em um vídeo, inclusive, que eu vou fazer depois. Já estou adiantando o futuro. Com recomendações de livros que me formaram como escritora. Então, são 4. Este aqui é o primeiro que eu li. Esse livro, ele é voltado para um público bem específico, a galera que escreve. E aí, para dar dicas sobre como escrever, o Stephen King, ele começa pela biografia dele mesmo, a qual ele chama de currículo. Então, ele acredita que com o currículo, ele mostra como se forma um escritor e não como se faz um escritor. Que ele fala que não é nem pelas circunstâncias, nem pela determinação. Ele é bem contundente aqui nos argumentos. Ele fala que o talento pode ser fortalecido, mas ele parte da premissa de que o talento já existe. E aí o Stephen, a partir da história pessoal dele, ele fala como a paixão por escrever começou. E aí ele fala que foi por conta de uma contingência. Não, tudo bem, peraí, que ele não fala que foi por conta de uma contingência, tá? Nossa, eu tô colocando palavras na boca do bofe. Mas foi, vou explicar aqui. Vamos à Nossa Senhora das Contingências. Bom, eu acho que ele tinha uns 8 anos aqui, pelo que eu me lembro, se eu não me engano, e ele ficou doente.
ao ponto de ficar preso por alguns meses em uma cama. Logo, ele perdeu várias aulas na escola. E para preencher esse tempo, ele o transformou, ainda que não soubesse, em um ócio criativo. Então ele passou a ler muito, especialmente quadrinhos e especialmente com narrativas de terror. A imitação precedeu a criação. Então ele conta que a mãe só pôde comprar uma televisão muitos anos depois. Logo, esse detalhe é importante. Imagina se ele tivesse preenchido o tempo com TV e não com as histórias em quadrinhos. Fica a pergunta: será que o grande público o conheceria? Não sei. O Stephen, ele traz a biografia dele e deixa em aberto uma série de questões, porque serão as que vão embasar a tese dele sobre como escrever bem. Um escritor não se torna, ele é forjado por uma série de circunstâncias. Inclusive, uma dessas circunstâncias é o ambiente. O quanto um traço ou uma habilidade, para ser lapidada, depende do apoio de quem mais amamos. Ele mostrou, então, as primeiras histórias para a mãe, e ele disse que nunca tinha a visto sorrir daquela forma tão radiante. Então ele pergunta a essa mãe se ele... essa mãe pergunta se ele havia escrito a história que ele contou, e ele diz que tinha copiado. E ele fala que percebeu que a mãe pareceu ficar desapontada. E ela completa dizendo que ele deveria criar as próprias histórias. Depois que ele escreveu a primeira história, a mãe dele sorriu e ele percebeu que ela gostou. Tanto que a mãe acrescentou que ele deveria escrever um livro. Eu senti até uma pontada de insegurança quando ele relata um pensamento privado, que ele fala assim, algo mais ou menos assim, ela disse isso, mas eu não sabia se ela tinha dito aquilo porque gostava de mim, sabe? Um pensamento privado que revela insegurança. Então, a mãe compartilhava as histórias dele com as irmãs dele e ele ainda ganhava 25 centavos por cada história que ele lia ali para a mãe. Aos 11 anos, essa mãe deu para ele uma máquina de escrever. E aqui, na autobiografia dele, quer dizer, currículo, dá para perceber que ele sente uma forte identificação com essa figura materna. Já sobre o pai, ele fala que não sabia nada sobre esse pai, então em algum momento ele escreveu sobre ele, como se fosse uma forma de preencher a lacuna, né? Preencher essa falta de interação. Logo, a falta de memória sobre quem é e quem foi esse pai. A paixão do Stephen King por histórias de terror, ficção científica e fantasias é muito grande, tanto é que o pessoal sabe até hoje, né? A primeira história que ele publicou saiu em um fanzine de terror. Depois dessa publicação, uma professora disse a ele, abre aspas, o que não entendo é por que escrever um livro desses? Você tem talento, por que desperdiçá-lo? Fecha aspas. Ele fala que esse comentário nunca o fez parar de escrever, mas o fez se sentir envergonhado. Ele fala também como ele conheceu a esposa dele, se eu não me engano o nome dela é Tabitha King, que foi em um workshop na faculdade de letras. Ela também é escritora. Ele fala que quando ouviu o poema dela, foi como se ele se sentisse menos sozinho e que escrever bem podia ser inebriante e planejado. Então houve ali uma identificação logo direta entre os dois, compartilhavam a mesma paixão por escrever. Contudo, a mãe dele sabia que seria difícil ganhar dinheiro pensando em seguir escrevendo, o filho seguir escrevendo. Então ele encorajou a estudar para ser professor. 4 anos depois, ele se graduou em literatura pela Universidade de Maine. Sem conseguir emprego como professor, ele trabalhou em uma lavanderia. Então ele já estava casado, ele já estava com 2 filhos, e aí o resto é história. E depois daqui, né, ele começa a falar sobre o primeiro livro que ele publicou, que é Carrie a Estranha. É isso, então eu recomendo muito esse livro aqui com essa biografia escrita por ele mesmo. É boa.
O 13º livro é Amy Winehouse, uma biografia. Esta é uma biografia não autorizada, escrita pelo jornalista Chas Burden. A Amy Winehouse nasceu em 14 de setembro de 83 e ela morreu em 23 de julho de 2011. Ela morreu em decorrência de ter consumido muito álcool. Essa biografia foi lançada cerca de um ano antes da morte da Amy. E bem, a maioria de vocês, nós sabemos bem como foi a ascensão e todos os excessos da Amy. A mulher estava num looping de autossabotagem muito, muito intenso. O jornalista, ele fala da vida da cantora e ele vai mesclando a trajetória de vida dela com as letras das músicas dela, ele vai fazendo comentários, bem como ele também vai mesclando com matérias, com críticas que foram sendo publicadas enquanto ela ia lançando álbum e fazendo shows. Então é como se ele fizesse um apanhadão de uma vida íntima, a da Amy, a partir de uma perspectiva de fora, né, que é a do público e da crítica. O que torna a leitura interessante, embora não torne a leitura imersiva. Quando eu ouço a Amy cantar, é aí que eu tenho uma ideia do quanto ela foi uma mulher com uma personalidade muito, mas muito sensível. Daquela que percebe mais nuances na realidade do que dá conta de elaborar. Eu consigo ter um pouco dessa ideia só pelo jeito como ela cantava. Ela tinha todo um jeito muito próprio de colocar a alma dela em cada palavra, em cada nota que cantava. Ela dava uma vida e um vigor para as músicas que honestamente me espantam até hoje. O próximo livro é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. A Sylvia nasceu em 27 de outubro de 1932 em Boston e ela se matou em 11 de fevereiro de 1963 em Londres. Essa aqui, gente, eu trouxe esse livro porque ele é uma ficção autobiográfica. A protagonista, a Esther Greenwood, e a fase em que ela está representam um recorte específico da vida da autora. Durante a época em que ela estava na faculdade, a Sylvia tentou se matar ingerindo muitos remédios. Depois disso, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica. O contexto em que se passa esse livro representa esta época da vida da autora. Então aqui a gente vai ver a relação da Esther / Sylvia com a mãe, as relações que ela tenta estabelecer no trabalho, o quanto ela se sente inadequada e deslocada, o quanto ela tenta de várias formas construir uma autoestima e recuperar uma alegria de viver. Nessa constante busca de sentido, ela tenta vislumbrar as possibilidades de se casar ou de ter filhos, e em nenhum momento a imaginação dela frente a essa possibilidade consegue lhe trazer algo próximo de felicidade. Então ela não vislumbra nem o matrimônio e nem a maternagem, nem mesmo a realização profissional como uma forma de sanar essa sensação de incompletude. Então parece uma angústia amplamente, assim, todas as opções que ela tem, para tudo que ela olha, parece que nada vai resolver essa questão existencial que ela tem, esse vazio que ela tem. E então todos os personagens correspondem a alguém que foi próximo da autora na vida real. Sobre o título, o que eu pensei? Eu percebi que esse título vem de um trecho extremamente significativo, que é uma conversa que a Esther ela tem com a mãe. Então a mãe diz nesse trecho, abre aspas, vamos continuar de onde paramos, Esther. Vamos fingir que não passou de um sonho, fecha aspas. Aqui o contexto em que a Esther está tendo essa conversa com a mãe, ela está tendo alta de uma internação em um hospital psiquiátrico, tá? E a Esther responde, só que ela responde apenas para si, em pensamentos. Ela pensa, abre aspas, um sonho ruim.
Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. E eu me lembrava de tudo. Fecha aspas. Eu acho importante falar desse livro, porque ele, na minha interpretação, é mais do que o que podemos ler. Ele é uma tentativa de uma mulher se reerguer, tentar se entender e melhorar. E o instrumento que ela usa o que ela é a melhor, né, o melhor instrumento dos quais ela teve à disposição, que é o que ela se identifica, que é a escrita. Para mim, colocar todas essas camadas de emoções no papel é uma forma de se autorregular, é uma forma de buscar autoconhecimento e encontrar respostas para como talvez ela funcione. Uma mulher que vê e percebe na realidade mais camadas do que é capaz de sustentar internamente. Esse livro é o melhor que ela pode fazer por ela e para se ajudar. Eu nem consigo imaginar o esforço hercúleo que deve ter sido encarar os próprios demônios, ainda que em papel. Né? Então, esse testemunho, essa capacidade de esmiuçar os demônios pessoais no papel, eu penso que é uma faceta da resiliência. E, novamente, os meios autolesivos que a Silvia usava era como uma forma de comunicar o que não tinha vazão em palavras, mas ainda assim a Silvia tenta, por meio talvez dessa biografia ficcional. Foi um ato de resiliência atrelado a uma esperança. Esse livro seria o que Freud chamaria de sublimação. Lembrando que ninguém empreende nada sem ter a esperança como pano de fundo. O 15º livro é do Matthew Perry, que amigos, amores, é aquela coisa terrível. Ele foi ator e roteirista, ele nasceu em 19 de agosto de 1969 em Massachusetts e faleceu em outubro de 2023 na Califórnia, em 28 de outubro de 2023. Eu achei muito interessante essa escrita, não tá engessada, ele é muito engraçado, apesar de ter partes em que as muitas brincadeiras parece que é uma forma de dar um tom de leveza quando vai tocar em assuntos mais sérios, como, por exemplo, a relação com os pais, as várias tentativas bem-sucedidas de sabotar os bons relacionamentos. Então, é como se o obscuro ele ficasse camuflado pelo cômico. A capacidade de exercer autocrítica sobre as atitudes dele eu achei muito grande. Ele chega a insights e associações de cunhos muito assertivos, e o meu palpite para ele ter desenvolvido uma maturidade, ainda que pelo tom da acidez, é que desde os 18 anos ele faz terapia. E eu acho que o Matthew, eu senti que ele conseguiu atingir uma das coisas mais difíceis na vida, que ele consegue escrever de forma honesta, porque é um reflexo de como ele conseguiu ser honesto com ele mesmo. Ele tem uma personalidade com afetos muito, muito instáveis, ele fala abertamente e de uma forma que eu senti que foi honesta sobre temas que são sensíveis e que a maioria das pessoas públicas ou não fazem questão de dizer, que muitas vezes, por exemplo, o abuso de substâncias, sejam lícitas ou sejam ilícitas, que pode ser uma forma de regulação emocional. Não é a melhor forma de regulação emocional? Não, mas é o que está à disposição de muitas pessoas, principalmente pessoas com alto poder aquisitivo. Um dos casos é o Matthew. Então, é como se fosse uma anestesia social, abusar de substâncias tanto lícitas quanto ilícitas. Então, novamente, ele tem um padrão muito parecido com o da Sylvia Plath, que é repetir um padrão autodestrutivo como uma forma de comunicar que ele não sabia pedir ajuda ou não sabia comunicar as angústias de um modo diferente ou menos autolesivo. Então é isso. Gente, eu já fiz, esse aqui é o terceiro vídeo que eu faço sobre esse livro. Vou deixar todos os links abaixo. Então essa daqui foi uma das minhas leituras favoritas de 2024. Tá no livro sobre 8 livros para falarmos sobre o Setembro Amarelo. E agora tá aqui na minha recomendação de biografia. Eu gosto do Matthew Perry. Ele interpretou, acho que o Chandler, da sitcom Friends. É isso.